Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente. Vem desacelerando das notícias aqui da nossa rádio Band News FM. Um programa que você já sabe, é parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, como é que foi a semana? Tudo jóia? Foi boa, doutor, tudo bem também. E olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa demais aos nossos ouvintes fiéis do Humanamente, o envelhecimento e demências. A ciência já sabe muita coisa sobre reserva cognitiva e prevenção de doenças como o Alzheimer. Só para a gente ter uma ideia, estima-se que mais da metade dos casos de demência na América Latina são ligados a fatores modificáveis, ou seja, que poderiam ser evitados. E aí a gente inclui baixa escolaridade, obesidade, inatividade física e até a depressão. Esses dados são do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, considerado a maior pesquisa do gênero na América Latina. E a gente vai falar sobre isso, também sobre outros dados importantes, com a referência no assunto, a doutora Cláudia Suemoto, professora da Faculdade de Medicina da USP, diretora do Biobanco para o Envelhecimento da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, médica que já recebeu prêmios relevantes pela contribuição em estudos sobre envelhecimento. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda com a gente. Tudo bem, é um grande prazer, agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre esse assunto hoje aqui com vocês. Cláudia que já ganhou o Oscar da geriatria, viu? A Cláudia é uma pesquisadora premiada e a gente já conversou com ela aqui no Humanamente. Hoje a gente vai conversar sobre demências em geral. E eu acho que vale a pena, Cláudia, quando a gente fala em demências, muitas vezes vem o Alzheimer, né? Que é mais comum de as pessoas pensarem. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar de forma geral o que é demência, para o ouvinte entender, né? Quando a gente fala demência de Alzheimer é um tipo, mas o que é demência, afinal das contas? E aí a gente vai pensando um pouquinho, passando aqui pelos tipos de demência. Tem algumas que são mais preveníveis, tem algumas poucas que são até reversíveis, em casos específicos. Dá esse panorama geral aqui para a gente abrir a nossa conversa, Cláudia. Perfeito, Daniel. Realmente, para mim, é um grande prazer voltar e falar sobre esse assunto que está ficando cada vez mais comum, né, e preocupando as pessoas. Então, de certa forma, a demência, a gente chama de síndrome, né, no linguajar médico, porque ele engloba um conjunto de sintomas que tem várias causas, como você mesmo disse, a doença de Alzheimer é a principal causa. E esses sintomas são perdas cognitivas, né? Então, o que seria isso? É uma perda de memória, uma dificuldade de linguagem, uma dificuldade que a gente chama de disfunção executiva, que é uma dificuldade de planejar e executar determinadas metas, tá? E qualquer que seja esse déficit cognitivo, ele tem que ser grave o suficiente para atrapalhar o dia a dia da pessoa. Ela deixa de ter capacidade de funcionar como ela funcionava previamente em relação a essas funções cognitivas, né? Então, quando você tem a presença de um ou mais déficits cognitivos associada a essa perda funcional, a gente fala que tem demência. E eu acho que a gente vai ter oportunidades aqui de falar de várias causas. A principal delas, com certeza, a principal causa realmente é a doença de Alzheimer, seguida de outras causas relativamente comuns e preveníveis, como, por exemplo, a demência vascular. É importante, viu, Roberta, esse destaque aí que a Cláudia faz de esta perda cognitiva, esta dificuldade, seja de memória, seja de você fazer alguma coisa, né, uma prática ali, ela causa prejuízo na sua vida a ponto de você não conseguir fazer exatamente o que você fazia antes. Por que que essa parte é importante? Porque muita gente da minha geração, da sua geração ainda não, Roberta, mas da minha geração já começa a falar, putz, minha memória, como que é aquela palavra, minha memória já não é mais a mesma. Não, da minha geração também já. Também já. Lança sei lá, um aplicativo novo, você vai mexer, você já não tem a mesma velocidade para aprender aquilo, você fala, puxa, eu estou envelhecendo. Sim, está envelhecendo. A pigmentação do cabelo já não é a mesma, a quantidade de cabelo já não é a mesma, a força muscular já não é a mesma, mas, por exemplo, eu sempre gosto de fazer paralelos, né? A força muscular não é a mesma, mas a gente não necessariamente está com uma deficiência motora. Mesma coisa, a memória e o raciocínio já não são na mesma velocidade, mas isso não causa uma deficiência que nos prive, né, que mude quem a gente era antes. É uma parte importante, né, Cláudia, para a gente diferenciar o que é a demência do que é o envelhecimento normal, né? Nem sempre é muito fácil, né, Daniel, como você mesmo tá salientando. Existe a partir dos 25, 30 anos, a gente atinge o nosso
ápice de função cognitiva, depois disso existe uma certa perda. Então, por isso, quando a Roberta fala que ela também, eu imagino que seja por causa disso. O que a gente costuma perder com o envelhecimento, né? Coisas como atenção, focar numa coisa só, a gente perde, né, a capacidade de prestar atenção em mais de uma coisa, a gente fica mais devagar, né? Então, por exemplo, eu vou falar alguma coisa, eu tenho certeza do que eu quero falar, mas a palavra não vem, né? Depois de alguns minutos ela vem. Então, esse tipo de pequenas falhas, elas são importantes, né? Mas é importante, como você disse, que a gente consiga recuperar a informação depois e que não seja o suficiente para eu deixar de fazer coisas que eu estava acostumada. Tá? Então, embora seja comum algumas perdas com envelhecimento, elas nunca vão atrapalhar o seu dia a dia a ponto de você deixar de fazer coisas que você fazia antes. Sim. Vou até chamar alguns dados aqui que foram levantados pela nossa sala digital, Cláudia, que sempre dão a temperatura do que as pessoas estão buscando na internet sobre o tema do nosso programa. E o interesse de busca por demência cresceu 43%. A gente fez um comparativo de períodos de 5 anos aqui no nosso país e aumentou demais. E não é à toa. A Cláudia estava falando sobre o aumento do interesse das pessoas, de querer saber cada vez mais sobre esse assunto e de como prevenir a demência e o Alzheimer, que é a demência mais conhecida comum, e mais, né? A causa mais comum também. Como é que a gente fala de uma vida mais preventiva, Cláudia, se é que é possível? Como é que a gente conserva a nossa cognição a longo prazo? E eu estou te perguntando porque a gente comentou na abertura do programa que a ciência parece clarear cada vez mais os fatores de risco para a demência. A gente fala de hipertensão, a gente fala de diabetes, obesidade, neuroinflamação. Por que isso está tão associado a demências e ao Alzheimer? Bom, a primeira coisa que eu acho interessante falar, Roberta, é que quando a gente pensa em demência, a gente pensa em prevenir ou trabalhar sobre isso quando a gente fica mais velho, né? Quando a gente está quando a gente é idoso, e não é assim que a gente deveria pensar, né? Como eu falei para vocês, o ápice da função cerebral é por volta de 25 a 30 anos, na função cognitiva. Então, tudo que acontece na primeira infância, adolescência, começo da vida adulta, tem muita influência em qual ápice você vai ficar. Se você é estimulado cognitivamente de forma adequada, o teu ápice é diferente, né? Quem teve mais ou menos estímulo vai chegar aqui ou fora da tela até, né? Esse é o limite. E na meia-idade, que é uma janela de oportunidade muito grande para prevenção, a gente começa a ter algumas, por estilo de vida inadequado, dieta errada, falta de exercício físico, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, uso excessivo de álcool. A gente vai acumulando fatores de risco que podem levar a causas de demência, por exemplo, doença de Alzheimer, demência vascular, e essas lesões vão se acumulando, e se elas ultrapassam o limiar da tua reserva cognitiva, que talvez a gente possa depois expandir nessa ideia, você acaba tendo sintomas de demência. Então, a prevenção vai por duas linhas. Primeiro, maximizar a tua reserva, a tua poupança de neurônios, através da estimulação cognitiva, estudos, etc. E segundo, minimizar a lesão através do controle dessas lesões, né? Então, essa é a ideia, começar cedo a fazer reserva e, durante toda a vida, não só na terceira idade, pensar em minimizar danos, né, através de um estilo de vida adequado. É como se a nossa capacidade mental, a nossa capacidade cognitiva, a gente tivesse até ali os 25, 30 anos, a gente está subindo a montanha, né? Então a gente está acumulando, a gente está aprendendo, a gente está criando ali uma reserva. Dali para frente já é morro abaixo, mas aí depende de quanto você subiu, né? Como a Cláudia está falando, quanto você teve de anos de estudo, de conexões afetivas, de, enfim, proteção a esse desenvolvimento. E depois é o quão rápido você vai descer, né, Cláudia? Porque aí você pode descer correndo montanha abaixo ou você pode ir freando, cuidando dessas coisas, como pressão, sedentarismo, né, tabagismo, enfim, vários fatores de risco. Só para amarrar o bloco, doutor, acho que os nossos ouvintes ficaram com uma dúvida que eu também fiquei, o que é a demência vascular? Bom, a demência vascular é a segunda causa mais importante de demência, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, tá? É a demência que são os déficits, né, de memória, principalmente de planejamento, execução de tarefas que a gente chama de função executiva, que são causadas por lesões cerebrais. Pode ser um grande derrame, que depois, na evolução, evolui com perda cognitiva, mas comumente são pequenos derrames que não dão sintomatologias
típicas, né, de perda de força, perda de sensibilidade, mas que vão se acumulando ao longo do tempo e causando déficit cognitivo. E tinha um desenho animado que sempre falava, né, um personagem lá falava: o papai Smurf sempre diz, é melhor prevenir do que remediar, né? E a prevenção, de fato, é o melhor remédio. A gente terminou o bloco anterior, o primeiro bloco, falando sobre as demências vasculares, né? A Cláudia explicou que são pequenos infartos ou derrames, lesões dos vasos sanguíneos, no final das contas, que acabam, de pouquinho em pouquinho, diminuindo as funções cognitivas, né? Quase que não é um nocaute ali, é uma vitória por pontos, né? Ou uma derrota por pontos, vai perdendo de pouquinho em pouquinho. E a Roberta me perguntou aqui, fora do ar, Cláudia, como que previne a demência vascular? Quais são os fatores de risco e de prevenção? Também imagino que você ter uma reserva boa ajude, né? Porque é aquilo que a gente falou. Você começa a descer o morro, quanto mais alto você estava, mais você demora para ter consequências. Mas que outros fatores de risco a gente conhece para demências vasculares, já que elas são demências tão importantes, assim, ficam em segundo lugar quase no mundo inteiro? Bom, todos os fatores de risco cardiovascular são fatores de risco para demência vascular. Então, além da hipertensão, da pressão alta, que nós falamos no primeiro bloco, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo. Existe já bastante evidência de dieta, principalmente uma dieta rica em sal, né? Dieta hipersódica não é bom. Dieta de alimentação ultraprocessada, tem vários estudos já mostrando hoje em dia que leva a declínio cognitivo, tá? Além disso, tabagismo. E uma coisa que a gente não fala tanto, mas uso excessivo de álcool é uma causa de demência importante. E tem um estudo nosso que foi publicado esse ano na revista Neurology, foi notícia bastante nos Estados Unidos, inclusive, mostrando que não só o álcool dá atrofia, deficiência de vitamina, como a gente acreditava anteriormente, mas está ligado a uma lesão cerebrovascular que chama arteriolosclerose hialina. Esse nome difícil é para dizer que o álcool leva a esses pequenos derrames aí que eu comecei a falar no final do primeiro bloco. Então, são várias coisas que a gente pode mudar no nosso estilo de vida para evitar essas lesões cerebrovasculares e, assim, evitar a demência vascular. No fundo, a gente está falando de vida saudável, né? Uma coisa que cada vez mais também tem sido enfatizada, né, Cláudia, que é a medicina do estilo de vida. Em qualquer especialidade que você for ver, ginecologia, neurologia, geriatria, psiquiatria, se você tem um estilo de vida mais saudável, ó, surpresa, sua vida vai ser mais saudável, né? Todas as doenças, ou várias doenças, vão ser prevenidas, né? E as demências não são diferentes. E a Cláudia tinha falado sobre estimulação cognitiva. Queria que ela falasse um pouco também, doutora, sobre reserva cognitiva. E essas atividades, incluindo na meia-idade e na velhice, elas podem reduzir o risco ou só atrasar, por exemplo, a manifestação de uma demência? E quando a demência já começou, esse tipo de estimulação, ele também é válido? Excelente questão. Estimulação cognitiva ela é importante em todas as fases da vida. Tá? Acho que ninguém duvida que na primeira infância, adolescência, ela é super importante. É quando a gente tem um crescimento exponencial no número de neurônios, um crescimento exponencial na comunicação entre os neurônios. Então, é uma época extremamente importante. Inclusive, existe uma maneira de pensar que é muito difundida agora no campo da demência, que é essa abordagem dos fatores de risco ao longo da vida, e educação é o único fator de proteção em relação, o principal fator de proteção, melhor, no começo da vida. Mas e depois, como você pergunta, a meia-idade e velhice, ainda adianta estimular? Sim, né? Um dos marcadores que a gente usa para a meia-idade é o nosso trabalho, o quão estimulante cognitivamente é o nosso trabalho, o quão ele tem que ser estressante no nível certo, né? Se é demais, é muito ruim para a cognição. Se também não existe nenhum desafio, ele é péssimo, porque talvez o Daniel é sempre brilhante em traduzir as coisas que a gente tenta falar em Medicaid, mas eu gosto de dizer, não sei se você vai concordar, Daniel, que a gente precisa sentir uma certa dorzinha para a gente formar novas conexões e ter mais neuroplasticidade. Sabe quando você vai aprender e você sente aquela dificuldade? Porque aquela coisa que você faz
sem nenhum tipo de dificuldade, ela não traz estimulação cognitiva, tá? E ela é importante em todas as fases. Isso vai diminuindo a capacidade de formar novos neurônios e enriquecer a densidade entre eles, mas ela existe também na meia vida e velhice. Para quem já tem demência, vale a pena fazer estimulação cognitiva? Com certeza, né? A gente sabe, e a pandemia, infelizmente, foi um experimento nesse sentido. As pessoas que ficaram isoladas e não tiveram nenhum tipo de estimulação, elas pioraram muito. Pessoas que já tinham demência pioraram muito do ponto de vista cognitivo, tiveram mais sintomas comportamentais. Então, a estimulação cognitiva, que pode vir através do contato social ou de, vou chamar, exercícios estruturados para a cognição, elas são importantes em qualquer fase, incluindo para quem já tem déficit cognitivo leve ou moderado. Uma grande analogia, Cláudia, que eu gosto de fazer de novo, com os nossos músculos, né? Com a musculação. Você vai na academia, você pega um peso levinho, Na zona de levinho, conforto. e fica fazendo ali, levantando e abaixando aquele peso levinho. Você não está evoluindo, você tem que ter dificuldade, porque é com dificuldade que seu corpo fala: "Ui, esses pesos aqui estão demais, é melhor multiplicar células para a gente conseguir dar conta desse peso." Mais ou menos, lógico que não é perfeita, mas é uma analogia com a nossa atividade mental. Se ela é rotineira, se ela não desafia, se você não se esforça nem um pouco, você não está sendo estimulado cognitivamente. E tem um fator de risco, Cláudia, que a gente não abordou aqui, acho que a gente não abordou, e que também é um fator de prevenção, né, dependendo de como você lida, que é a interação social, né? Então, o isolamento, a pessoa ficar na solidão, sem conexões com outros, é um fator de risco. E o contato social, a conexão, parece que ela funciona por duas vias, né, Cláudia? Porque, lógico que emocionalmente, afetivamente, você vai estar mais preservado. Isso, você ter uma rede de relacionamentos afetivos, ela funciona como um para-choque, assim, contra grandes estresses, mas também é um desafio cognitivo. Porque quando você está se relacionando com outras pessoas, é um exercício. Você está lendo o outro, o que ele está achando do que você está falando, o que você está falando. Você ajusta o seu tom de voz, você ajusta o tema, você interage, você ouve, enfim. Então, o contato e a interação social, ela também é um fator de prevenção, não é isso, Cláudia? Perfeito. Está listado como o isolamento social como um fator de risco, principalmente para a velhice, mas ele é um problema em todas as idades, sem dúvida alguma, e eu concordo plenamente, só estava aqui balançando a cabeça para tudo que você falou, né? A rede social, ela pode sim ser uma fonte de cuidado, né? Pode ser uma pessoa que vai te estimular a fazer atividade física, a te levar no médico para tratar sua pressão alta, diabetes, etc., vai te ajudar, te dar conforto, mas sim, também é uma fonte de estimulação, principalmente conversas como essa, ou conversas que realmente te tirem fora da caixa, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar em situações que desafiem o que a gente acredita, né? Até a gente podia devagar um pouquinho, essa situação atual em que a gente vive em bolhas de mídia social não é muito boa para a cognição, porque a gente sempre está reafirmando as nossas próprias crenças e não está nos desafiando a pensar diferente ou fora da caixa, ou pensando em algo mais desafiador. Agora, Roberto, a gente não pode um bloco inteiro falar de estimulação cognitiva, contato social, interação com as pessoas, sem eu puxar o tema dos jogos, jogos de tabuleiro, jogos de carta. Eles. Não tem como, porque veja, inclusive teve uma coluna no Humanamente recente, em que eu citei um estudo que mostra que os jogos são além da estimulação mental, porque você está ali trabalhando memória, atenção, enfim, várias, às vezes vocabulário, né, percepção, e se estabelecendo conexões, porque você está jogando ali com outras pessoas, eles são um bom instrumento de conexão intergeracional. Porque nem sempre é fácil o avô conversar com o neto, o pai conversar já com o pai idoso, né, o adulto conversar com o idoso, enfim. E esse contato intergeracional, ele pode ter no jogo um mediador. Tem uma pesquisa que fez esse teste e, de fato, as pessoas conseguem se relacionar melhor. Então tá aí mais uma vez os jogos de tabuleiro e de cartas, jogos analógicos aparecendo como um instrumento também na prevenção de demência. Conexão de gerações. Ô, doutora, fiquei só com uma dúvida para a gente amarrar de novo o bloco. Das estimulações cognitivas, tem as naturais, que você falou, os desafios diários no trabalho, desafios intelectuais, né? Mas tem a estimulação profissional, de um profissional
que pega um paciente, por exemplo, que já tem uma demência e aí faz estímulos específicos. Como é que funciona? Excelente a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que ainda é um serviço que nós usamos muito pouco. O que primeiro a gente faz, Roberto, o profissional, principalmente, normalmente é um neuropsicólogo que assume essa função, ele mapeia os déficits. Porque, como a gente falou, existem diferentes tipos de demência, e nisso a gente vai ter, por exemplo, um déficit maior de memória ou de linguagem, etc. E existe a variabilidade de cada pessoa dentro da mesma doença. Então, o bom profissional ele vai mapear a dificuldade dessa pessoa e vai montar um plano de ação. Então, vou dar um exemplo prático para não ficar uma coisa muito abstrata. Se eu tenho uma dificuldade de memória e ela impacta, por exemplo, no meu funcionamento na minha casa, para eu ir no supermercado, comprar o que eu preciso e me alimentar, que é uma necessidade básica tão importante, o profissional vai mapear esse déficit e vai te dar estratégias para isso. Listas, ele vai conversar com você como é a disposição do supermercado que você sempre vai, como é que você pode organizar o teu tempo lá para que você não perca tempo e não chegue em casa sem o que você precisa comprar. Ele vai fazer uma programação com você de o que você vai conseguir cozinhar dentro do que você tem de função para seguir a semana. Então, essa é um serviço tão importante, porque o bom profissional vai explorar os déficits existentes e também a capacidade funcional existente, vai fazer um bom mix para que o paciente obtenha a máxima estimulação com o que ele consegue fazer. E agora eu queria mostrar mais dos levantamentos feitos aqui pela nossa sala digital que nos ajudam a dar a temperatura do que as pessoas estão interessadas em saber sobre os assuntos do programa. E é claro que quando as pessoas vão à internet procurar sobre Alzheimer, as perguntas sempre envolvem buscas por cura, a prevenção, que a gente falou bastante no começo do programa, os sintomas também, quanto tempo vive uma pessoa com Alzheimer e a diferença entre a demência e o Alzheimer. A gente tem mais uma tela também mostrando essas buscas pela internet, as perguntas que envolvem demência nos últimos 5 anos aqui no nosso país. Se demência tem cura, quanto tempo de vida tem uma pessoa com demência, qual seria o remédio, como evitar e como cuidar de um idoso com demência. A preservação da nossa memória, a preocupação com essas doenças vem sendo cada vez maior, né, doutor? Aqui no nosso país, mas no mundo todo também. No mundo todo, porque a humanidade envelhece, né? E a gente tem essa bomba relógio aqui no Brasil, que é uma população cada vez mais longeva, vivendo mais, só que com pouca reserva, né? Porque com baixo nível de escolaridade no Brasil e a dieta também ultraprocessada, enfim, temos um problema, mas eu acho que tem duas perguntas aqui que apareceram na sala digital, Cláudia, que acho bastante relevantes, né? Provavelmente difíceis de responder, mas vamos lá, vou jogar para você aí, você diz o que dá para responder. Se as demências têm cura, eu até citei no primeiro bloco que tinha um caso de demência reversível, né? Que demência é essa que de repente ela volta, a pessoa recupera? De forma geral, que a gente sabe que as pessoas não recuperam o que já perdeu, o tratamento ajuda a retardar as perdas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento das demências em geral e talvez do Alzheimer em particular. Perfeito. Acho que a gente está numa época bastante importante para falar sobre isso, mais do que antes. Como você disse, existe uma pequena porcentagem de causas que podem melhorar se você reverter a função cognitiva. As pessoas usam, né, esse termo demência potencialmente reversível, eu e outras pessoas não achamos que seja um bom termo, né? Existe um déficit cognitivo que pode ser reversível por uma diminuição de vitamina B12, um problema de tireoide, né? Você tem uma hidrocefalia de pressão normal, doenças raras ou não tão raras, que se você corrigir, principalmente no começo, né, do quadro, você melhora a função cognitiva e a pessoa volta à vida normal. Aqui no Brasil tem trabalhos mostrando que por volta de 5% é reversível, que é um número não tão desprezível, né? Em países mais ricos, talvez menos, de 1 a 3%. Tá? Mas a gente sempre procura causas reversíveis, porque se houver a possibilidade de melhorar um pouco ou totalmente a cognição, a gente vai fazer. Porém, como a gente conversou, as duas principais causas, né, e existem outras na mesma linha, não são curáveis. Tá? No momento, não existe cura. Em 2025 ainda não existe cura para demência, nem para doença de Alzheimer.
Especificamente para a doença de Alzheimer, a gente tem tido muitos progressos, né? Em 2021, a gente teve uma primeira droga sendo aprovada que a gente chama de modificadora de doença. A doença de Alzheimer, ela tem a deposição no cérebro de duas proteínas, a proteína beta-amiloide e a proteína tau, e a gente acha que a proteína beta-amiloide se deposita primeiro. E em 2021 foi aprovado nos Estados Unidos uma primeira droga que removia essa proteína beta-amiloide do cérebro com algum benefício clínico. Depois disso, outras duas novas drogas foram aprovadas com o mesmo fim. E recentemente no Brasil, uma delas também foi aprovada. Tá? Então, existe sim a possibilidade de remoção de beta-amiloide do cérebro com algum benefício clínico. É a cura? Ainda não. Tá? O benefício clínico ainda é modesto. Eu, inclusive, até abusei da paciência de vocês. Eu não estou no Brasil, eu estou em Toronto, no Congresso da Alzheimer's Association. Na segunda-feira, a gente viu uma nova droga, fase experimental ainda, agindo mais rápido e mais eficiente, mas a gente ainda tem que ver os resultados clínicos. Eu tenho muita esperança que a cura vai vir ainda na nossa época de vida, né, no nosso lifetime, porque os progressos têm sido, durante muito tempo, nenhum, e agora, cada ano, a gente vem para cá, essa conferência acontece todo ano, e a gente descobre que existe uma nova droga sendo testada com resultados promissores. Então, eu acredito, não sei se sou otimista, que vai ter cura, mas ainda não tem cura. Cláudia, eu posso estar aqui misturando as coisas, mas não sei nem se tem sentido, mas acho que eu já ouvi falar alguma coisa sobre uma possibilidade de vacina, quer dizer, vacina no sentido de você dar um remédio que preveniria esse acúmulo. Tem isso mesmo ou eu estou viajando muito? Não, ainda não tem, tá? Existe no passado, essas mesmas drogas anti-amiloides, elas recebiam esse nome vacina, né? Vacina anti-amiloide, etc. Mas é um termo errado, né? Porque a pessoa já tinha doença de Alzheimer, com sintomas, inclusive, e você removia a proteína e não funcionava essas vacinas. Inclusive, algumas pessoas tiveram uma reação imunológica muito, tô falando na década, do começo dos anos 2000, uma reação imunológica muito forte e algumas delas faleceram. A gente progrediu muito e a ideia hoje em dia é que a grande revolução que vem acontecendo, Daniel, ela não é fruto dos remédios em si, mas da melhora diagnóstica. Hoje em dia a gente consegue ter certeza se uma pessoa tem ou não doença de Alzheimer enquanto ela está viva. Antes era só em exame pós-mortem, que não adianta muito, né? E quando a gente consegue identificar pessoas com pouco sintomas no início da doença, mas já com esses depósitos de proteína, é quando os tratamentos têm sido aplicados e com efeitos benéficos. Então, por isso que a gente tem que visto cada vez mais novas medicações com efeitos mais rápidos e mais promissores. A Cláudia tocou num ponto que a gente sempre sente muito de entrevistados fazendo, inclusive, reportagens sobre essa área da saúde, sobre pacientes com Alzheimer, sobre famílias que têm a doença com algum integrante da família, inclusive com Alzheimer, que é o diagnóstico. Ainda existe a possibilidade de diagnóstico errado, Cláudia? Você falou que essa questão evoluiu bastante nos últimos anos. E qual que é um prognóstico realista, atual, de preservação de memória de um paciente com Alzheimer hoje? Dá para a gente trazer isso? Bom, a possibilidade de diagnóstico errado, ela diminuiu bastante, mas o diagnóstico, ele ainda é feito por bons clínicos, sejam geriatras, neurologistas ou psiquiatras, que têm especialização em cognição. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, o aspecto número 1 do problema é você ter uma boa conversa com o seu paciente e entender quais déficits cognitivos eles têm, né, de memória, linguagem, etc. Você precisa testar objetivamente esses déficits, excluir causas reversíveis e aí sim procurar, se a gente não achou nada reversível, uma causa específica. Hoje em dia tem vários exames que a gente pode fazer para a doença de Alzheimer, inclusive disponíveis no Brasil. E falando um pouquinho dessa história de diagnóstico errado, vou falar entre aspas, mas usando essa palavra, você ainda não tem biomarcadores ou marcadores para pessoa viva, para demência vascular, para outras causas como Parkinson. Vou falar um monte de nomes que nem acho que vale a pena, mas existem outras causas importantes que a gente ainda não tem biomarcadores. Então, você ainda pode, sim, errar no tipo de demência, tá? Isso não tem ainda grandes implicações clínicas, porque a gente só tem um tratamento disponível para a doença de Alzheimer, a gente não tem um tratamento específico para essas demências, mas cada vez mais a gente vai precisar refinar esse diagnóstico, tá? E em termos de prognóstico,
uma pessoa com demência, principalmente se diagnosticada cedo, o tempo de vida com esse diagnóstico vai ser grande, né? Uma pessoa com diagnóstico na fase leve e bem cuidada, com acompanhamento correto, com uma família estimulando, ela pode conviver com uma demência por mais de 20 anos. Né? Então, é um diagnóstico que tem que ser feito com cuidado, porque ele traz muito estigma ainda, infelizmente. Ele traz essa ideia de perda funcional, de perda de autonomia, ele mexe com a estrutura familiar. E para algumas demências específicas existem hoje em dia, ainda não disponíveis no Brasil, mas vão estar até o final do ano, tratamento específico. Muito bem. E o que a gente tem buscado cada vez mais, né, Cláudia, é também qualidade de vida no envelhecimento. Eu acho que isso é uma mensagem sempre importante de a gente enfatizar, né? Então, a pessoa tem o diagnóstico de uma demência, seja de Alzheimer ou outro tipo de demência, haverá consequências, não tem como, né? Infelizmente aconteceu, podia estar sendo um outro sistema, um outro órgão afetado, aquela pessoa está afetando o cérebro. Como a gente pode fazer a qualidade de vida dela melhor nesse período? Eu acho que é com todo esse cuidado que a Cláudia abordou aqui, né? O cuidado médico, o cuidado psicológico, a estimulação, a família presente. Acho que isso é fundamental, né, Cláudia? Até se fala de cuidados paliativos, né? Que assim, você não está mudando o curso da doença, mas você está aliviando o sofrimento, os sintomas que a pessoa poderia ter naquele momento, né? Acho que a gente evoluiu muito, né, Daniel? Porque ainda nós somos contemporâneos de faculdade, a gente falava em demência senil, esclerosado. Hoje em dia a gente entende que, primeiro, isso não é envelhecimento normal, que existe sim uma doença, mas essa doença ela ainda não tem cura. Eu tenho esperança, como eu disse para vocês, que vai ter, mas existe cuidado, e o cuidado específico. O primeiro cuidado é realmente você diagnosticar. Aquilo não é envelhecimento normal, existe o que fazer, vamos fazer avaliação e etc. E em termos de qualidade de vida, é muito importante, como eu falei no começo do outro bloco, você maximizar a capacidade funcional existente. Porque isso é uma forma de estimulação cognitiva, você ainda integra essa pessoa dentro da sociedade, dentro da família, e isso tem que ser preservado ao máximo enquanto possível. Temos que terminar esse papo com a doutora Cláudia. Que pena, né? A gente tem tanto a conversar sobre envelhecimento, como envelhecer melhor, olhar para os nossos idosos também no Brasil. Por isso já fica o convite para a volta da doutora Cláudia, mais uma vez aqui no Humanamente. Muito obrigada pela sua participação e por essa conversa. A Cláudia falando direto de Toronto, da conferência sobre Alzheimer, trazendo aí as novidades para a gente também. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço pelo convite, foi um grande prazer. Beijo, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Quem pegou o programa pela metade pode procurar no site da Band News FM a versão na íntegra, também no YouTube da Band News FM com as imagens do programa gravado direto da nossa sala digital com a direção técnica do nosso Glauco Genovese. Obrigada pela sua companhia, doutor Daniel Barros. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.